eu sou uma pessoa bem tímida, né? Então, quando as pessoas vêm falar comigo, normalmente eu sou a pessoa que ouve mais do que fala. Então, acontece que, tipo, muita gente conta, tipo, uns bagulho muito pessoal deles pra mim, que eu acho muito engraçado, porque, tipo, eu normalmente não falo muita coisa. Então, quando eles vão falando, eles falam muito. Muito, tipo, demais, assim, nos negócios que eu não perguntei. Então, tipo, normalmente eu não falo aquilo que é muito pessoal meu pra pessoas que eu não conheço. O que é estranho, porque eu tô contando coisas sobre mim num canal na internet. Isso é. Acho que eu não deveria estar fazendo isso. Mas assim, normalmente eu não falo. Então, tipo, eu vou guardando as coisas na minha cabeça e vai rolando uma pá de coisa aqui dentro. E aí chega uma hora que eu não consigo dormir. Eu não durmo. E aí, tipo, chega tipo umas 2 da manhã e dá uma ideia de que, ó, se você fizer alguma coisa agora, a sua vida inteira vai mudar. E aí tem a maioria das ideias de madrugada, quando eu não consigo dormir. Tipo, essa ideia do vídeo aconteceu quando eu era 2 e pouco da manhã e do nada o meu cérebro decidiu que não, você não vai dormir. Você não vai dormir. E acabou, tipo, não tem o que fazer. Eu acho que um dos meus grandes problemas é pensar demais em coisas que eu não tenho controle, sabe? Tipo, coisas que me incomodam muito e que eu não posso fazê-las mudar, sabe? Tipo, é um bagulho que vai ter que lidar com isso, parceira. E pensando nisso de coisas que eu não posso controlar, eu acabei lembrando do estoicismo, né? O estoicismo, ele é uma pá de coisa, parceira, uma pá de coisa. Porque, tipo, ele já foi é um conceito, mas também é uma escola, e também é uma prática. Mano, é uma corrente, mano, é uma pá de coisa. Pá de coisa. Mas, assim, sendo, mano, muito simplista, tipo, demais nessa explicação, o estoicismo, ele é a ideia de que se você não tá no controle do bagulho, para de encher o saco. Não tá no seu controle. Cala a boca. Não, agora tentando falar de um jeito um pouquinho mais sério, porque eu cheguei a realmente pesquisar sobre isso. Porque eu achei interessante, mano. Tem uns bagulho de filosofia que eu acho muito legal. Bom, essa corrente filosófica, ela começou no século VI a.C., lá na Grécia. E acontece que, tipo, nessa época, na Grécia, tava rolando uma guerra, a Guerra do Peloponeso. E essa guerra durou, tipo, uns 27 anos. Durou cota, mano. Durou uma cota. E aí, nessa época, tinha um cara que era comerciante marítimo. E o nome dele era Zenão. O Zenão, ele já era comerciante, já fazia uma cota. Fazia, tipo, um tempo, assim. Então, ele sabia lidar com a guerra que tava rolando. Tipo, ele conseguia... Mano, ele era estável. Fisicamente, as ideias. Ele era estável financeiramente. E, tipo, ele conseguia conciliar as coisas dele, mesmo a Grécia estando um caos, e o gato vai entrar pela minha janela, eu vou... Meu Deus, esse gato vai... O Zé não, ele era um comerciante marítimo e ele já era comerciante já fazia um bom tempo. Então ele sabia mais ou menos organizar como chegar nos lugares. Ele não tinha tanto problema, mesmo rolando a guerra, ele ainda conseguia, tipo, trabalhar tranquilo, sabe? Tipo, ele tinha uma estabilidade legal. Ele não era super rico, mas também não era super pobre. Tipo, ele tava, mano, tava suave, entendeu? Tava suave. E acontece que, tipo, mesmo o Zenão tendo uma estabilidade legal, comparado a uma outra galera durante a guerra, mano, ele ainda tinha um sentimento de que aquilo não era o suficiente, que ele tinha que fazer mais, que ele precisava de mais. Sei lá, tinha uma vozinha na cabeça dele que não deixava ele ficar de boa, sabe? Tipo, ele ficava incomodado com aquilo. E acontece que o Zenão, ele foi atrás de um sábio, o que, né, tá justo. Todo mundo vai atrás de um sábio quando fica louco, todo mundo tem alguém que deixa a gente menos maluco quando a gente precisa de alguém. E Zenão, quando ele foi num sábio, o sábio disse pra ele que... Mano, ó a frase que o sábio meteu pra esse cara. Ele falou, para ser feliz, você deve se igualar aos mortos. Eu ficaria gag. Mas assim... Ai, que idiota. Ai, que... Eu ficaria gag demais, é doido. Aí, Zenão ouviu isso e cara, ficou na cabeça dele por mocota, mas ele não sabia exatamente o que aquilo significava. Tipo, ele sabia que aquilo era algo forte. Esse gato vai me matar. Ele tá batendo na porra da janela. Eu espero que seja o gato. Acontece que Zenão, ele tava trabalhando. E aí, enquanto ele tava trabalhando, em uma dessas navegações aconteceu uma tempestade. Essa tempestade, e tipo, mano, tempestade cabulosa, muito louca. E acontece que, tipo, o Zenão, ele foi atacado. Eu não lembro agora se foi por Atenas. Não lembro agora. Mas ele foi atacado. E aí, no que ele foi atacado, o barco dele
Mano, quebrou tudo. Tudo que ele tinha de comércio foi pro mar. E quase que ele morre também, né, gente? Tipo, ele. Mano, situação assim, desgraçada. Desgraçada, situação de merda. Acontece que Zenão, naquele momento, ele entendeu o que o sábio tinha falado. Quando o sábio falou a se igualar aos mortos, ele não estava falando de morrer literalmente. Ele estava falando de entender que as coisas acontecem e que você não pode estar no controle de tudo, que as coisas acontecem e que, mano, você vai ter que recomeçar agora, porque tá tudo no mar, você vai fazer o quê? Zenão, ele vai para Atenas, para poder entender melhor os sábios. E ele acaba achando um livro da vida do Sócrates. Quando ele acha um livro da vida do Sócrates, ele começa a ter muito mais interesse sobre aquilo. Acontece que Zenão, ele vai para um lugar no pórtico. No pórtico, ele começa a fundar a sua própria escola. Então, tipo, cara, é muito louco. Ele funda a sua própria escola em um lugar que é o pórtico, pra quem não sabe. O pórtico é aquele lugar que ele é sustentado por colunas, as colunas gregas, né, galera? E aí acontece que, tipo, essas colunas se chamam estoa. E estoa, ele, né, começa a dar aula de estoicismo. Olha só que loucura, pegou? E aí, tipo, vai rolando uma pá de coisa, mano. Tipo, o conceito ele vai evoluindo cada vez mais e acaba chegando em duas figuras muito conhecidas do estoicismo, assim. É que, tipo, é um assunto muito mais complexo do que eu tô falando, né? Tipo, tem uma pá de coisa, mano. Vai pesquisar se você quiser encontrar gente com prioridade. Ah, eu vou tentar deixar o link dos vídeos que eu vi. Eu vi muita coisa, então eu não sei se eu vou conseguir achar tudo de novo. Mas, tipo, eu vou tentar achar uns. Vou tentar achar, eu vou colocar ali na descrição. Quem quiser saber melhor sobre estoicismo e tal, procura aí. Aí, tipo, acontece que essas duas figuras, né, que são muito conhecidas dentro do estoicismo, é o Marco Aurélio, que é um nobre e cresceu para ser um nobre, e o Epiteto, que era um escravo. Então, tipo, são dois conceitos muito diferentes. Eu achei isso muito interessante. Tipo, mano, o bagulho da minha mãe começou a piscar. Eu não sei se saiu no vídeo, mas começou a tipo, mano, não sei o que rolou, tipo, corno, é? Mete, sabe aquele vídeo do Doquinha, aquele... Ai, que ódio. Mano, que ódio. Eu tava falando, na hora que eu falo certinho, velho, que eu vou reto, que eu não me perco nas distrações da vida. Porra do celular começa a pitar, vai tomar no cu. Esqueci a parte que eu tava falando, peraí, deixa eu achar a parte que eu tava. Epiteto, ele tinha muita ideia de viver o melhor que dá pra viver e o melhor que dá pra se administrar também, porque como ele ia ser imperador, né, ele tem que saber lidar com as outras pessoas. O Epiteto, ele como era escravo, né, e não tinha controle sobre nada, tanto que, tipo, o senhor dele, pra quem não sabe, o senhor... Eu posso tá me confundindo, tá, gente? Que eu não sou historiadora, meio que eu não sou filósofa, então meio que não tenho informação nenhuma pra falar disso. Mas, pelo que eu pesquisei, o Epiteto, ele tinha esse senhor, né? Porra, não tô me deixando falar, eu estou passando por uma sem. Aí acontece que o Epiteto, o senhor do Epiteto, ele quebrou a perna do Epiteto. E o Epiteto teve que viver a vida dele mancando, o resto da vida inteira dele mancando, porque que ele era escravo e que não tinha o que fazer na época. E aí, esse celular tá caindo, você vai me deixar brava, eu vou bater nessa porra desse celular. Acontece que o Epiteto tinha muito a ideia de que a gente não pode controlar uma vida. E ele vinha com essa ideia justamente porque a vida dele não era controlada por ele. O estoicismo, segundo o Epiteto, era entender que você não tá no controle de uma vida que sequer é sua. Então, é bem interessante, gente. Quem quiser realmente pesquisar mais a fundo, assim, eu acho muito legal, gente, de verdade. Eu me acho um pouco hipócrita porque normalmente, como eu não falo muito, as pessoas vêm falar coisas pessoais pra mim e elas sempre me pedem conselhos. E eu acabo sempre falando as mesmas coisas, sabe? De tipo, vai ficar tudo bem, e que as coisas vão passar, e que nada é definitivo, sabe? Tipo, o Heráclito de Éfeso, ele tem uma frase que nada é permanente exceto a mudança. Eu sou muito nerd, né? Nossa, meu Deus. Mas, tipo, cara, isso é muito real. Nada que você faz hoje realmente vai te dar uma sentença eterna da sua vida, sabe? Tipo, eu acho que esse hipócrita que eu peguei é porque eu sempre falo essas coisas e eu acabo nunca seguindo elas de verdade, sabe? Porque eu falo para as pessoas para elas ficarem calmas e que vai tudo ficar bem e que é só você tentar ou que talvez as coisas não eram para ser do jeito que eram, mas eu sempre acabo ficando muito presa na minha própria cabeça. E eu
sei que eu não sou a única, né? Então, tipo, talvez esse vídeo seja mais pra mim mesma. Pra eu começar a me ouvir, talvez, um pouquinho. Porque às vezes eu dou conselhos bons. O problema é segui-los, né? Então, assim, pra quem tá me ouvindo agora, tá tudo bem as coisas fugirem do controle. Tá tudo bem você tá cansado demais das coisas. Cara, tá tudo bem. Você não tá no controle de tudo, sabe? E não se culpa por isso, sabe? Tipo, às vezes só não era pra ser. Às vezes só não ia dar certo mesmo que você se esforçasse pra caramba, só não ia ser. E eu sei que, tipo, se culpar parece ser a opção mais viável, porque você é o único que tá no controle da sua vida. Controle da sua vida. Mas, tipo, mano, às vezes só não era pra acontecer e tá tudo bem. Talvez a próxima coisa que você faça seja melhor.